Deus poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite maravilhosa, onde estamos aqui reunidos para estudar problema espiritual. Sabemos nós que todos os problemas podem acabar se nós tivermos fé e acreditar em Deus. E também nosso governador maior do nosso planeta, o único Jesus Cristo, o Criador, fundador e diretor do nosso planeta. Agradecer muito por nós estarmos aqui pisando em terra firme. É uma honra pisarmos em terra firme, porque nesse momento muita gente não está pisando em terra firme. Também quero, desde já, oferecer essa nossa prece às pessoas que têm problema visual. Me lembrei agora que é muito difícil aquelas pessoas que não lêem o material. Então, desde já estou pedindo para essas pessoas que não estão vendo o material ou que tem problema nos olhos, que nossa prece seja grandemente especial para essas pessoas. Mas também contamos com a presença dos bons espíritos todas as vezes, e também querendo dizer aos bons espíritos que nós estamos aqui para ajudá-los. A ajuda nossa é pouquinha, mas essa pouca mesmo, com muita fé, pode dar certo. Pode não pode, vai dar certo, com fé em Deus. Então, um irmão vai ler as escritas dos bons espíritos e nós vamos comentar. Com muita paz e com muita esperança. Que a paz de Deus esteja com todos e assim seja. O que tu tá quebrando aí, menino? Estamos vendo o Homem Integral de Joana de Ângeles, quarta parte, O Homem em Busca do Êxito, no capítulo 15, Conflitos Degenerativos da Sociedade, hoje 13 de outubro de 2025. E vamos ao estudo desta noite. Esse capítulo nós já vimos um pedaço, essa parte aí nós já vimos, né, sobre a enfermidade que nós estamos vivendo, sobre a questão dos desafios dos tempos modernos, em comparação aos de antigamente. Esse aqui também nós já vimos, dois quadros, né, nossos conflitos por conta das dificuldades que a gente vive, né, conosco mesmo, as influências do meio, ainda não são muito influenciáveis, por isso o homem busca de si mesmo. Vamos a do dia então, hoje 13 de outubro. Você quer fazer essas, Maurício? Pode ser. Então, o homem é um ser inacabado. Ou seja, nós somos seres em construção, né? Inacabado no sentido de construção. Porque Deus, quando Ele nos criou simples, ignorantes, ou seja, sem a sabedoria, mas com a capacidade de ir se formando, né? Aí fala que a atual existência deverá colaborar para o aperfeiçoamento a que se encontra destinado. Então, essa encarnação nossa é a mais importante. Por que é a mais importante? É aquela que nós estamos vivendo, né? A encarnação passada, ela foi importante, mas já é a encarnação passada. A encarnação futura é importante, mas é futura. Agora, essa encarnação atual acaba sendo a mais importante, porque nós precisamos trabalhar por meio dela, né, o nosso crescimento. Faltando-lhe os recursos favoráveis ao ajustamento, torna-se uma peça mal colocada ou inadaptada
na complexidade da vida social, somando a sua à insegurança dos outros membros, assim favorecendo as crises individuais e coletivas. Então, faltam recursos, né, para nós ainda. Não é que Deus não tenha nos dado, não tenha dado, mas como Ele deixou para que Deus nos criou simples e Ele não vai nos evoluir, né? É importante nós falarmos isso. Jesus não evolui a gente, porque se Ele fosse evoluir cada um, e o nosso trabalho, né? Cadê? Mas Ele nos deu as condições para evoluir. Mas a gente vai conquistando os recursos ao longo da caminhada. Aí, e fala que somando a sua, né? A sua insegurança, com a insegurança dos outros membros, assim, favorecendo as crises, né? Tem a minha insegurança, a insegurança dos meus colegas de caminhada, juntando essa insegurança de todos, vem as crises individuais e também as crises coletivas, né? Segundo a autora. Por desinformação ou fruto de um contexto imediatista, consumista, elaborou-se a tese de que a segurança pessoal é o resultado do ser que se manifesta pelo poder e recebe a resposta na forma de parecer. Então nós nos preocupamos com o ter, né? Aí vem aquela ideia também do poder de poder ter e também o parecer, que a gente acaba querendo parecer muito mais do que é, né? Em vez do ser, nós procuramos o parecer e o ter. Buscamos o poder, o parecer e o ter, em vez de trabalharmos no ser. Todos os mecanismos responsáveis pelo homem e sua sobrevivência se estribam nessas propostas falsas, formando uma sociedade de forma sem profundidade de apresentação, sem estrutura psicológica nem equilíbrio moral. Então nós estamos ainda nessa caminhada, né? Deus nos criou para essa caminhada evolutiva e nós estamos lutando com os nossos erros do passado, vamos trabalhando, mas o que nós trabalhamos no ser para tentar parecer ser, ainda nos leva a muitas quedas morais. Trabalhando somente no exterior, relega-se a plano secundário ou a nenhum o sentido ético do ser humano, da sua realidade intrínseca, das suas possibilidades futuras jacentes nele mesmo. Então a gente, em vez de trabalhar o interior, trabalhamos o exterior. Ou seja, em vez de trabalhar o ser, nós trabalhamos o parecer. O parecer ser. O parecer ter poder. O parecer ser importante. O parecer ser bonito, né? O parecer ser maior do que o outro. Em vez de trabalhar o nosso ser interior, a gente ainda tem muitas essas falhas. Mas como nós viemos conversando sempre, é uma caminhada, nós estamos na caminhada. E Deus nos criou assim, para essa caminhada, então está tudo certo. Não tem nada errado. Porque tudo é uma caminhada evolutiva que nós estamos trabalhando nela. Era isto. Ela fala que o homem é
um ser inacabado. Eu já ouvi o termo o homem, que Deus criou o homem perfectivo, quer dizer, com a capacidade de se aperfeiçoar. Um dia nós seremos perfeitos. Por enquanto nós estamos trabalhando nisso. Quando ela coloca aqui assim que uma peça mal colocada na rede social, aqui pertencendo à complexidade dessa vida social, eu até diria um pouquinho diferente. Eu penso que nós somos uma sociedade que funciona dentro daquilo que nós temos Não tá me vendo, não. né? Ela está funcionando da forma melhor possível diante das circunstâncias que nós vivemos. E nós somos, como foi dito aqui, bastante ligados a questões materiais, as ilusões de poderes, de se aparecer e tudo mais. Ainda não valorizamos o que vale realmente, né? O que de mais valor. Essas coisas ainda nós deixamos para o plano secundário. Então, acumular tesouros no céu, como convidou Cristo, é uma coisa que não é prioridade em nossas vidas. A prioridade de nossas vidas ainda é a questão material, questão de poder. É isso. Barçanolfo, Francisco, querem comentar? Eu ia falar aí um negócio aí. Então, porque é assim, Deus criou para dar certo, né? Investimento a longo prazo, nem que gaste 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de anos, mas um dia nós chegamos lá. Só que nós temos que fazer a nossa parte para chegar mais rápido, né? Ele tem certeza que nós vamos chegar lá, só que uns demora muito e outros demora muito mais ainda. Claro que todos demoram, mas tem uns que demoram muito, mas muito mesmo, porque destravia, né? Faz certas coisas que tem que passar, às vezes, 10 mil anos para consertar, mas conserta. Mas aí dá uma volta muito grande, uma voltinha de 10 mil anos para consertar, aí quando consertar volta para a linha reta de novo. Faz como diz, faz uma curvinha de 10 mil anos. Aí volta para o lugar de novo. Aí já era para estar bem longe, mas fez uma volta de 10 mil anos. Então, mas Deus sabe que um dia nós chegamos lá, nem que demora 20, 10, 30 milhões de anos, mas nós chegamos lá. Agora era bom que nós chegássemos mais rápido, era melhor, né? É só isso mesmo. O que falta pra gente apressar essa chegada, será, hein? O que nos falta? A gente Só fala falta disso, uma, mas... só falta duas coisas. Amar o próximo, amar a Deus e o próximo a si mesmo. Só isso. E a gente sabe disso, por que será que a gente não faz isso? Meu amigo. As pessoas adoram as coisas erradas. Fake news. O pessoal adora fake news. Agora colocaram outro nome, fake news. Então, se você pregar fake news, você é aprovado na hora. Mas se você falar a verdade, de 100, pode achar um que te apoia, né? E por isso que nós estamos nessa. Às vezes dá uma voltinha de 10 mil anos para chegar no lugar. O cara diz que todos nós quer fake news. Prega a verdade para ver se alguém acredita. É difícil. Pra frente? Próximo, então. Acabou? Ainda não. O que aconteceu? Ei, seu Maris! Opa! Olá, Marcel! Amanhã tem chapão? Tem. Amanhã tem reunião do centro, tem. Mas não é
sopão. Amanhã é pipoca. O homem deve ser educado para conviver consigo próprio, com a sua solidão, com seus momentâneos limites e ansiedades, administrando-os em proveito pessoal, de modo a poder compartilhar emoções e reparti-las, distribuir conquistas, ceder espaços, quando convidado à participação com outras vidas ou pessoas outras vierem envolver-se na sua área emocional. Que coisa, hein? Então nós somos educados para... Não, nós não somos educados, nós deveríamos ser educados para essa convivência conosco mesmo, com a sua própria solidão. Às vezes a gente tem, né? Eu tenho dificuldade de conviver comigo mesmo. Eu preciso, às vezes, estar sempre fazendo alguma coisa, envolvendo com outras pessoas, seja pessoalmente, fisicamente, seja até pelas redes sociais, pela televisão, por isso, aquilo. Nós temos assim, essa dificuldade de viver comigo mesmo. Ela diz aqui que eu preciso construir isso, viver comigo mesmo, viver com a minha solidão, conviver com as minhas ansiedades, administrar as minhas crises, saber eu mesmo trabalhar essas situações interiores, as emoções, né? Depois que eu consigo o equilíbrio emocional comigo mesmo, daí sim eu posso repartir conquistas, distribuir, ceder espaço, aí sim eu posso conviver melhor com outras vidas. Enquanto eu não aprendo isso aí, a minha convivência com outros não vai ser muito fácil, né? Pode ser afetiva, conflitiva e tudo mais. Desacostumada à convivência psíquica consciente com os seus problemas, mascaras com as fantasias da aparência e da posse, fracassando nos momentos em que se deve enfrentar, refletindo em outro, que observa com os mesmos conflitos e inseguranças. Então eu gosto muito das aparências, falar que fazer já que eu não sou. E o outro também. Então todos vivem nessa ilusão, nessa briga de querer fantasiar a si próprio. Isso gera conflitos e insegurança. Porque todos temos esses conflitos, todos estamos nessa busca de nos aceitar. Se eu mesmo consigo conviver comigo mesmo, imagine o outro. A minha identidade, eu finjo outro, acabo fingindo comigo para mim mesmo. Eu fico sempre nessa ilusão, nesse faz de conta que eu sou uma coisa. As uniões fraternais, então, se desarticulam. As afetivas se convertem em absurdas. O matrimônio naufraga. O relacionamento social sucumbe disfarçado nos encontros da balbúrdia, da extravagância, dos exageros alcoólicos, tóxicos, orgíacos, em mecanismo de fuga da realidade de cada um. Então essa é o cume, né? O máximo, né? dessa fuga de mim mesmo. Aí eu começo a me desafiar, eu tenho condições de conviver fraternamente com as pessoas, mesmo que elas mais próximas, né? Que são atividades, acaba se tornando guerra, porque tem que conviver, né? A família está aqui perto.
conviver com ela. Então, como eu tenho conflitos, insegurança e a outra também tem, eu não consigo resolver, gera essas guerras surdas, separações e brigas, né? Daí a maior é nas festas, nas orgias, nas extravagâncias, de toda a ordem, alcoólicos, tóxicos, orgias e tudo mais. Aí tem uma finalização aqui que diz: a educação, a psicoterapia, a metodologia da convivência humana devem estruturar-se em uma consciência de ser antes de ter, de ser ao invés de poder, de ser, embora sem a preocupação de aparecer. Repetimos aqui no anterior, né? Mas uma nova forma. Então nós estamos se tratar, né? Psicoterapia. Se tratar para aprender a conviver consigo mesmo e com o próximo. Adquirir essa consciência de nós mesmos, né? Saber o que somos. É isso. Eu acho que assim, esse é uma continuidade da ideia que traz o outro, assim, bem próximo, mas aí nesse começo ele fala, né, que a gente deve ser educado para viver consigo próprio, né, com a solidão, com os limites, a ansiedade, e assim por diante, né? Só que a gente não aprendeu bem a ser assim. Aí ele fala que está acostumado com convivência psicoconsciente, com seus problemas, mas case com as fantasias. Aí vem os fracassos. Aí ele dá exemplo das uniões fraternais. As uniões fraternais então se desarticulam. As afetivas convertem-se em guerras surdas. Os matrimônios, né? O matrimônio naufraga. O relacionamento social sucumbe, disfarçado dos encontros da balbúrdia, da extravagância, dos exageros, alcoólicos, tóxicos, orgíacos, em mecanismo de fuga da realidade de cada um. Então a gente, por mais querendo viver, né, eu acho que talvez a maioria de nós não está nem com a preocupação muito em acertar, a gente está vivendo a vida. Quando reencarnamos, né, antes do reencarne, no planejamento, a gente até planejou fazer diferente, mas quando a gente chega aqui, acaba esquecendo de lutar para a melhoria, né? Aí ela fala no final aqui que a educação, né, a psicoterapia, a metodologia da convivência humana deve estruturar-se em uma consciência de ser antes de ter. Então, melhor procurar ser, mas antes de ter. Ela não quer dizer que não possa ter, né? Podemos, mas primeiramente ser. Aí fala de ser ao invés de poder. Em vez de poder, ser. Também de ser, embora sem preocupação de parecer. Então é importante buscar o ser, mas sem parecer, não preocupar com mostrar, né? Procurar ser melhor a cada dia, sem a preocupar com humildade suficiente para não buscar parecer que somos melhores do que os outros. Ou parecer ser aquilo que eu gosto de ser. Inclusive, muitas vezes, a gente preocupa muito no parecer, até no sentido, nós vimos em capítulos anteriores, que a gente, para ser aceito num grupo, eu quero parecer ser igual aquele grupo, embora nem seja, mas acaba tentando fazer mais ou menos igual ao grupo, para parecer ser daquela forma. E mesmo
em ambientes, às vezes não é nem certo, né? Mas a pessoa quer parecer ser igual ao outro. Então, nós precisamos trabalhar a nossa educação para a gente ser o que nós somos, né? Ser autênticos, ser nós mesmos. É isto. Ok. Mais alguém? Ou vamos pro próximo? Próximo, então. Francisco, Barça. Não, tá bom. Essa é a semana. Isto. Os valores externos, os de fora, né? São incapazes de resolver as crises internas. Aliás, não poucas vezes desencadeando-as. Então, aí ela começa a mostrar que os valores externos não são importantes para resolver as crises internas. Inclusive, ela fala aqui que geralmente esses valores externos que desencadeiam as crises, geralmente. É o que o homem é, suas realizações íntimas, sua capacidade de compreender-se às pessoas e ao mundo, sua riqueza emocional, idealística, estruturam-no para os embates que fazem parte dos seus modos vivendi e operandi nesse processo incessante de crescimento e cristificação. Então, nós somos os seres em construção, né? E nós temos algum preparo, né? Porque nós viemos ao longo do tempo, fomos criados simples e ignorantes, nós chegamos à nossa condição de hominal, mas nesse começo de hominal não tínhamos quase a capacidade ainda de nem de inteligência e nem moral, e nós vamos conquistando isso, né? E por meio Deus vai nos dando preparo e nós vamos conquistando e vamos nos preparando para esse embate, né? Quando ela fala aqui que fazem parte do modo operandi, do modo vivente, do modo de viver, né? E do modo operandi, o de fazer, né? De trabalhar, de ser e de fazer nesse processo de crescimento e cristificação. Olha que coisa interessante. Porque todos nós, seremos anjos, né? E a nossa caminhada é chegar a Cristo. Então, à medida que nós vamos melhorando, é como se nós fôssemos nos cristificando, né? É claro que vai muitos bilhões e muitos bilhões e muitos bilhões de anos, né? Ou trilhões, não sabemos o tempo. Nós sabemos que é muito tempo a gente chegar a essa condição de iluminação pura, de puro espírito. A coragem para os enfrentamentos, sem violência ou recuos, capacita-o para os logros, para conseguir, né? Logros transformadores do ambiente social, que deslocará para o passado a ocorrência das crises de comportamento, iniciando-se a era de construção ideal e de reconstrução ética, jamais vivida antes de sua legitimidade. Então, a coragem para o enfrentamento, sem violência e recurso, vai nos capacitar para isso, né? Para a gente caminhar e chegar a nosso trabalho, chegar a cada vez mais caminhar na direção de Deus. Aí ela fala que os conceitos do poder e da força estão presentes
na sistemática governança dos povos. Sempre os militares governaram mais do que os filósofos. Lembra do poder, né? A força bruta. E o poder sempre esteve por mais tempo nas mãos dos violentos do que na sabedoria dos pacíficos, gerando as guerras exteriores, porque os seus apaniguados viviam em constantes guerras íntimas, inseguros, aguardando a traição dos fracos que, bajuladores, os rodeavam, e a audácia dos mais fortes que lhes ambicionavam o poderio, terminando quase todos vítimas das suas nefastas urdiduras. Aí ela vai colocando aqui uma coisa interessante, que os militares governaram mais que os filósofos. Aí ela continua, o poder sempre teve mais tempo nas mãos dos violentos do que na sabedoria dos pacíficos. Aí vieram as guerras, né? Porque até agora... Mas isso é bastante lógico para nós, porque nós estamos no planeta ainda de provas e expiações. Primitivo, né? Depois provas e expiações. E tudo... Se a maioria da população é violenta, quem vai governar? São violentos. Quem vai dirigir as igrejas? Também são violentos, geralmente. Porque eles são a maioria. Os mansos, pacíficos, não sobra o tempo para governar, né? A segurança íntima, conseguida mediante o autodescobrimento, a humanização e a finalidade nobre que se deve imprimir à vida, são fatores decisivos para a eliminação das crises. Portanto, afinal, a descrença que campeia e o desconcerto que se generaliza são defluentes do homem moderno que se encontra em crise momentânea, vitimado pela insegurança que o aturde. Lembrar muito interessante quando ela fala em crise momentânea, porque tudo passa, né? Nós estamos em processo evolutivo. E ela fala, começa a falar que a segurança íntima conseguida mediante o autodescobrimento, a humanização e a finalidade nobre que se deve imprimir à vida são fatores decisivos para a eliminação das crises. Então, essa questão de segurança íntima, né? A nossa melhoria interior, que vai nos dando segurança, nos ajudarão a sair dessas crises, que elas são momentâneas. É isto. Eu refletindo aqui sobre a questão do poder. Ela fala mais atrás, ela fala novamente. Então, os militares mais dos filósofos, e o poder ser na mão dos violentos. Essa definição de poder, ela vem sempre presente, né, na nossa vida. O que é o poder? Jesus tinha poder? Se a gente for pensar nessa visão que passa aqui dos militares, que passa dos filósofos, Jesus nunca teve poder. Nunca foi poderoso. E o poder nessa visão aqui é aquela força de dominação, e geralmente pela força, pelo medo, pelas ameaças e tudo mais. Os filósofos, eles falam em outro tipo de poder, que é aquele de influenciar, de
conquistar pelo amor, pelo convencimento, de liderar, né? Os líderes, né? O poder dos líderes, como é que é isso, né? A pessoa segue, faz o que o líder orienta, porque ele sente aquele poder moral. Então são poderes assim, que a gente ainda não tem muita afinidade com ele, né? Nós ainda entendemos mais o poder da força. É isso. Quando você falou de poder, é interessante que nós sempre estamos comentando a questão do o que fez os judeus não aceitar o Cristo foi justamente isso, né? Porque eles esperavam um rei que usasse arma, né? Dominador. O conquistador que ele iria colocar Israel na frente de todo mundo, mas de forma bélica mesmo, sabe? Ia massacrar o resto do mundo. Eles queriam um Cristo desse. Aí o Cristo não veio para isso, né? Ele veio com uma força totalmente diferente, que ele veio para nos libertar, mas da nossa escravidão interior, né? Não foi da escravidão exterior. Ele veio nos libertar dessa escravidão interior. E eles não entenderam e não aceitaram essa ideia, né? Por isso que até hoje estou aguardando esse Messias que vai chegar ainda para... Ou de repente já chegou, né? O Netanyahu às vezes, né? O poder do Gandhi e o poder do Hitler, por exemplo. Né? Como é que é muito isso? O poder de Deus. Deus é todo poderoso. Daí a gente, até algumas pessoas que são mais ligadas a essa questão mais desse poder temporal, né, falam, não, mas Deus não é poderoso. Se ele fosse poderoso, ele fazia isso, fazia aquilo, destruía isso, destruía aquilo, fazia a coisa funcionar rápido. Essa é a ideia de poder. Não é poderoso. Jesus foi desafiado várias vezes. Quando ele estava na cruz já, pronto, próximo já ao desencarne, falaram para ele, desça da cruz. Coloca os teus soldados desça da cruz. Esse poder que nós entendemos ainda. O outro poder, a maioria de nós acha que não é poder, é fraqueza. Não é? O próximo? Próximo. Conflitos degenerativos da sociedade, a crise de credibilidade, a crise de confiança, o amor instaura o estado conflitivo da personalidade que perde o roteiro, incapaz de definir o que é correto ou não. Qual a forma de comportamento compatível com a época e ao mesmo tempo favorável ao seu bem-estar. Aniquilosando, até coloquei aqui volatilizando, que eu não sabia o que era essa palavra. Pessoas refratárias ao progresso das ideias superadas ou produzindo grupos rebeldes, fadados à destruição, que se entregam à desordem, à cultura, buscando sempre chocar, agredir. Os grupos opostos se afastam, se armam e se agridem. O homem ainda não aprendeu a ser solidário quando não concorda, preferindo ser solitário, ser opositor. Aqui é só solitário, né? Não é aquela solidão que a gente precisa, mas solitário no sentido de egoísmo, de opositor. Porque não é solidário. A nossa sociedade, ela vive crises, né? Várias crises aqui, né? A gente tem insegurança, a
a gente não acredita, né? Na própria sociedade, nós não acreditamos no ser humano, estamos sempre desconfiando uns dos outros. A gente se confunde, né, no que é correto, o que não é correto. A gente age, né, ao sabor do momento e justificando nossos equívocos, falando que está certo, né? Não, mas é necessário que seja assim. Mas espera aí, Cristo fez diferente. Ah, mas Cristo é o Cristo. Não, mas naquela época era diferente. Agora a gente precisa. Olha, até tenho desconfio que se Cristo viesse agora, ele comprava uma arma para ele. Né? Então a gente justifica, sabe? A gente fica colocando absurdos em cima de absurdos para justificar o nosso próprio sentir, o nosso próprio comportamento. E aí a gente vai estacionando isso, né? A gente vai, como ela diz aqui, né? Anquilosando, imobilizando, não deixando de nos reconstruir, né? De progredir, porque nós vamos por essa sequência, né, de desordens que a sociedade está, e a gente está bem, nós fazemos parte disso. Estamos juntos. Não aprendemos a ser solidários com aquele que pensa diferente de nós. Só somos solidários, bem pouco ainda, com aquele que está de acordo com a nossa ideia. Opositor. Ok. Só falta 15 minutos, vamos passar para a segunda parte, né? Tá certo. Beleza, então. Comentário desse quadro fica para a semana que vem, então? Nós podemos retomar ele, né? No caso, se quiser. Pode ser. A gente retoma. Então, vamos fazer